Olá pessoal, 2024 está aí. Quais são os pontos principais que nós temos que olhar, que vão trazer grandes ameaças, grandes oportunidades, tanto para as cadeias produtivas do agro, setor de frango, setor de celulose, fumo, carne bovina, suco de laranja, como também para as empresas das nossas cadeias produtivas, seja as empresas do setor de insumos, sementes, defensivo, fertilizante, as fazendas, o elo de industrialização, as usinas de cana, os frigoríficos, o elo de distribuição, restaurantes, supermercados, franquias, até chegar ao consumidor final, e os prestadores de serviços. Então, todo mundo envolvido aí no agro, desde as empresas de consultoria, advogados, tributário, propaganda, todo o nosso entorno do agro. O que são os 10 pontos que eu seleciono para esse 2024 para vocês? Primeiro ponto é o acompanhamento da questão geopolítica mundial. Nós estamos num momento muito complexo da sociedade, o enfraquecimento das organizações coletivas como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, as nações se preocupando cada vez mais com elas mesmas, e uma questão que nesse momento em que estamos aqui conversando, tem guerras em andamento, guerras mais famosas e menos famosas. A tensão continua entre Rússia e Ucrânia, aparentemente não vai se resolver rapidamente, toda a triste situação em Israel sendo atacado aí pelo Hamas, a ocupação da faixa de Gaza e toda a instabilidade no Oriente Médio que pode nos afetar o preço do petróleo. Alguns países lá são grandes consumidores dos alimentos feitos no Brasil, e tem um complicador a mais nesse 2024, pessoal. Qual que é? Eleição para tudo que é lado. Nós vamos ter eleição extremamente polarizada nos Estados Unidos, nós temos eleição na Índia, nós temos alguns países importantes da Europa também com eleições, Parlamento Europeu, México, Venezuela, enfim, você tem eleição para tudo quanto é lado. E também no Brasil, as eleições municipais, que vão trazer uma confusão aí a partir do segundo semestre. Então, primeiro ponto, a questão geopolítica mundial e nacional tem que ser observada para ver como é que ela vai impactar nos crescimentos econômicos, a questão de taxa de juros e principalmente na estabilidade ou instabilidade, crises mundiais. Tópico número 1 foi esse daí. Segundo ponto extremamente importante a ser observado 2024 é a questão do crescimento econômico mundial. Afinal, somos produtores de comida, de energias renováveis, e a gente sabe que a comida é sempre a última coisa que é cortada quando um país tem problemas econômicos. Então o Brasil, de certa maneira, é mais blindado, o setor de serviços, turismo, a própria questão de carros e outros sofrem mais quando você tem problemas econômicos. Mas na economia mundial há uma perspectiva de uma taxa de crescimento um pouquinho menor. O PIB do planeta, que deve crescer 2,9% segundo a OCDE no ano de 2023, cairia para um crescimento de 2,7%, quase igual, um pouquinho menor no ano de 2024. As estimativas também para o Brasil são de um crescimento menor, então nós provavelmente chegamos a 3% de crescimento em 2023, provavelmente vem pela metade, 1,5% em 2024. Então esse é um ponto importante também. A China segue crescendo, a expectativa é ao redor de 4,7%, e a Índia, A Índia é essa futura potência aí com crescimento de 6%. Então esse ponto é muito importante para nós observar se a economia cresce. Pelo que a gente viu aqui, vai crescer, mas a uma taxa um pouquinho menor. Vamos torcer para acelerar, porque isso é bem-estar geral. Tem que observar também no ambiente econômico a questão do câmbio no Brasil. A expectativa é que o câmbio deve permanecer ao redor de 5. Aí, quando você olha o Boletim Focus e outros, a minha opinião é que o câmbio valoriza um pouquinho mais, mas é o ponto importante. E a questão do crescimento econômico mundial é muito importante para as exportações do nosso agro e que devem
continuar crescendo. Nosso recorde foi batido em 2023, nós estamos com 161, 23 deve fechar, o número não está pronto ainda, talvez 165, torcer para quem sabe chegar perto de 170 bilhões de dólares, lembrando que o nosso número de 23 representou um crescimento em volume importante, porque os preços das commodities, vocês sabem, estavam um pouco mais baixos. Então, o segundo ponto é olhar a questão da economia do planeta. Não temos aí grandes notícias, boas notícias, mas se ela repetir o que foi 2023, dá para a gente continuar crescendo. Terceiro ponto a ser observado está ligado ao custo de produção das nossas principais commodities. E aí a notícia é boa. Nós já tivemos, a partir principalmente do segundo semestre de 2023, uma redução importante no custo de produção, principalmente dos insumos, e essa redução, na minha leitura, deve continuar em 2024. E eu acho que nós vamos ter também mais estabilidade. Nós temos ainda um volume grande de fertilizantes, de defensivos, estoques tão confortáveis, nós temos a situação de China funcionando bem, a Índia vem surgindo como um país alternativo aí na questão dos princípios ativos que são tão importantes para a agricultura brasileira. Com a questão da crise dos fertilizantes também, nós temos capacidade em excesso hoje no planeta, diversificação das fontes. Então eu acho que nesse ponto aí do custo de produção, ele deve estar melhor em 2024 para a nossa safra verão, depois para a safra de inverno, que já vai ser quase 2025 aí, isso vai ser muito importante. Com a expectativa talvez de manutenção ou ligeiro crescimento dos preços das principais commodities, eu acredito que para o agricultor brasileiro, 24 vai ser melhor do que 23 em termos de margens, mas isso joga a luz sempre na questão fundamental da gestão, né? De olhar a agricultura hoje não mais por hectare, mas por metro quadrado, buscando cada vez mais a eficiência, aplicar produtos só onde deve, enfim, todas essas questões aí economizadoras de recursos. Mas nesse item 3, acredito num custo de produção mais baixo nas principais cadeias produtivas do agro. Quarto ponto, pessoal, não pode deixar de estar na nossa lista de observação para 2024, talvez o C mais importante da agricultura, que é o C do clima. O clima que está gerando tanta discussão, tanto problema, excesso de chuva, seca, veranico, El Ninho, Laninha. Então tem que ficar de olho aí quais são as previsões, quem é que vai sofrer mais, porque essa foi a variável que mais impactou aí nos últimos anos, né? E nós temos toda essa discussão em cima aí do que está acontecendo no clima no planeta, e para o Brasil há uma ameaça, que nós temos aí uma agricultura tropical, qualquer alteração climática vai prejudicar muito o tapete produtivo do Brasil. Por outro lado, também o Brasil é a solução para o problema climático mundial, por conseguir ser um país líder na questão de transição energética das fontes poluentes para as fontes renováveis, e o Brasil tem um amplo espectro de possibilidades, desde o etanol, biodiesel, biogás, biometano, né, e uma série de outros produtos, amônia, hidrogênio, tudo isso que está sendo discutido aí. O Brasil tem a forma, né, e a capacidade produtiva para suprir parte do planeta com essas energias renováveis. Mas, sem dúvida nenhuma, a variável talvez mais importante de todas que eu estou falando para vocês vai ser observar o clima em cima da safra de cana, da nossa safra, segunda safra de milho principalmente, que está em andamento com grandes problemas, da safra verão, da safra americana também, né, que vai ser plantada agora a partir de março, abril, maio, até setembro, outubro, novembro. Então, como é que vai ser no hemisfério norte, os efeitos do El Ninho na Ásia, açúcar, enfim, ficar de olho nessa variável extremamente importante. Quinto item são os insumos mais modernos, insumos alternativos, e aqui eu queria destacar, né, os produtos biológicos, os bioinsumos, outros bioprodutos. Observar o que vai acontecer nesse ano de 2024. O uso tem crescido demais, as taxas médias
de crescimento desses mercados são assustadoras, a receptividade do produtor, as formas de realização desses produtos, os investimentos internacionais, absolutamente incrível aí o que está acontecendo. Não apenas na questão dos bioinsumos, mas tudo que for fonte alternativa de insumo, eu acho que é um dos tópicos mais relevantes aí para o ano de 2024. Vamos ficar de olho nas inovações tecnológicas e no uso desses produtos que inclusive são carbon friendly, aí vão permitir acesso maior ao mercado aí de carbono. Sexto item, o mercado de grãos. O mercado de grãos tem essa grande, vamos dizer assim, susceptibilidade à variação do clima que foi comentado no item anterior. Então, o que é que nós temos aí? A safra do Brasil em andamento, quanto que os americanos vão plantar de soja e de milho, quanto que o Brasil vai conseguir colher de soja com todos esses atrasos aí de produção, quanto que o Brasil vai ter de algodão, provavelmente uma safra muito boa, porque muita gente vai trazer o algodão para antes, em virtude da soja não ter vingado, então ele pode ter acesso aí a um clima melhor, quanto que nós vamos ter de milho, principalmente por causa da frustração da segunda safra, com atraso da soja, muita gente deixando de plantar. Enfim, acho que acompanhar de perto o mercado dos grãos vai ser extremamente importante no ano de 2024, porque o grão está cada vez mais sendo usado para a produção de diesel renovável, no caso da soja, que estão aumentando o esmagamento lá nos Estados Unidos, abrindo espaço para o Brasil exportar cada vez mais. Nós temos também a utilização dos grãos para as rações, então para a margem do pessoal nosso aqui do frango, do suíno, é muito importante saber o que é que vai acontecer, os efeitos todos que a gente comentou do clima. Então, sexto ponto, mercado de grãos, torcendo para que ele possa ter preços estáveis ou crescentes, não ter frustração produtiva devido a clima, pragas e doenças, custo de produção mais baixo para permitir margem para o produtor e a volta dos investimentos depois de uma safra 23, 24 extremamente complicada. Sétimo item a se olhar, importantíssimo para o Brasil, principalmente pela grande agregação de valor, é o setor de carnes, e eu estou acreditando num ano melhor. Nós não vamos ter o volume de abates que teve de matrizes aí na pecuária, eu creio num consumo um pouco melhor no mercado interno, principalmente aí após as festas de final de ano, creio também nas exportações, então vamos observar de perto aí a questão das carnes. É um ano que representa uma oportunidade, na minha opinião, melhor, tanto para o boi, para o frango, como para o suíno aí, com alguns desafios. Ficar de olho também, né, pessoal, nas pandemias. Nós temos a peste suína africana, nós temos a gripe aviária, que a gente tem que ficar de olho como é que isso aí vai se comportar no planeta, torcendo para não afetar a produção brasileira. Enfim, a carne é outro tópico importantíssimo aí para 2024. Oitavo ponto, vamos falar um pouquinho agora da cana. A cana deve ter um ano muito bom. Nós tivemos agora a safra com 15% a mais graças ao clima, preço do açúcar extremamente bom, muitas usinas já fixaram 2024, 2025, então os investimentos no setor de cana voltando, aumento da mistura de etanol na gasolina para 30%, toda a conversa em relação ao combustível renovável de aviação, ao uso do biocombustível também nos navios, enfim, a turbina do avião virando aí o cliente do agro. É muito importante ficar de olho na questão da cana nesse próximo ano, com uma expectativa de que vai ser muito bom também, quem sabe bom valor do ATR para o produtor de cana, com custo de produção mais baixo, permitindo aí a volta dos investimentos no setor extremamente importantes. E aí também a gente tem que falar do setor de bens de capital, que cada vez mais está se transformando num setor que atende cana, atende etanol de milho, mas mais ainda vai atender agora a questão da transição energética. E o Brasil, outras vezes, tem grande chance de ser protagonista nessa história da transição energética, e nós temos tecnologia, temos equipamentos para isso daí. Então representa a cana e a transição energética uma grande oportunidade para 2024. Nosso nono ponto, eu vou juntar o café e a laranja, né? A laranja e o café estão com uma situação muito interessante.
E eu acredito que deve permanecer no ano de 2024 com a situação próxima a 2023. O café está a um preço razoável, ao redor de 900, 950 reais aí a saca, mas o consumo tem notícias boas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O pessoal do café tem trabalhado muito a questão da diferenciação, nós temos perspectiva aí de safra boa. Na laranja, por outro lado, a gente tem o problema gravíssimo do greening, que está diminuindo aí a produção, consumindo estoques de suco, e o preço extremamente elevado. Nós vamos ter que trabalhar muito em 24 na questão da tecnologia, Fundecitrus aí liderando a vingança brasileira contra o greening, para que a gente possa acalmar um pouco isso daí e continuar crescendo, continuar trazendo recursos aí para o Brasil na questão da laranja quanto na questão do café. Então ficar de olho também nessas duas culturas em 2024, e eu acredito um pouco mais na estabilidade delas no próximo ano. 10º e último item que eu acompanharia em 2024, pessoal, é o investimento internacional no Brasil. Eu estou extremamente confiante. O Brasil está sendo aos poucos comprado por empresas internacionais. Nós temos hoje o Fundo Árabe num dos principais frigoríficos do Brasil, Fundo de Abu Dhabi numa das principais empresas sucroenergéticas do Brasil. Então, o mundo hoje está muito preocupado com o aspecto que o Brasil é a solução. O mundo está preocupado com o food security, com o abastecimento alimentar, ainda mais com essa questão toda climática. Então, o que eu tenho observado é um interesse brutal. A gente tem conversado com empresas japonesas, empresas da Coreia, empresas árabes, todo mundo buscando participação no mercado brasileiro. Então, eu acredito que em 2024 as empresas brasileiras vão receber muitos investimentos internacionais, representando a entrada de dólares no Brasil, a possibilidade de modernização dos parques Fabris, a expansão da produção. Então eu destacaria esse último ponto como um ponto positivo, vamos curtir em 2024 a entrada de investimentos internacionais no agro brasileiro, porque ele é a solução para o problema global de fome e de food security. E mais ainda, tive recentemente na Holanda, conversando com empresas na área de transição energética, estão muito de olho nos investimentos no Brasil para poder gerar novos produtos, etanol de segunda geração e outros produtos a partir das produções agrícolas que o Brasil tem, de diversas culturas não concorrentes com os alimentos, para poder gerar essa energia aí para o planeta. Então eu estou muito motivado, acho que 24 vai ser um ano muito curioso para observar a entrada desses fundos, dessas empresas estratégicas internacionais no agro brasileiro. Então, comentário final aí para vocês desse ano que estão acompanhando esse canal Dr. Agro no YouTube, acompanhando o nosso trabalho no Instagram. É um trabalho que é uma doação para vocês, para ajudá-los aí na tomada de decisão. Eu faço isso porque eu sou educador, sou professor, apesar de ser empresário também, gosto muito de contribuir com o aumento do conhecimento. Torcedor que sou do Brasil, torcedor que sou do nosso agronegócio, que tem conquistado uma posição absolutamente maravilhosa no mercado internacional. Vocês já estão cansados de eu falar as estatísticas, de qual é o market share que o Brasil já tem em cada uma das cadeias produtivas. Então, eu sou muito grato de ser engenheiro agrônomo no Brasil nos últimos 30 anos, poder acompanhar esse crescimento e compartilhar um pouco dessa alegria com vocês aqui. O meu objetivo, o objetivo da equipe que está aqui atrás gravando junto comigo, é que a gente possa levar para vocês o conhecimento e levar para vocês o auxílio na tomada de decisão, porque tomar decisão hoje em dia, nesse mundo que eu tenho chamado aí das variáveis variando violentamente, trazendo grande volatilidade, é extremamente difícil. Então, nossa função aqui é a de tentar ajudar. Desejo para vocês, então, um ano de 2024 maravilhoso, que seja repleto aí de realizações, repleto de trabalho, repleto de vontade e repleto também de curtição. Afinal, a vida é essa aí e ela vai passando, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom ano a todos. Valeu!